Você já sentiu um arrepio repentino ao ouvir uma nota musical ou o som do vento? Isso acontece porque no nível mais profundo, você não é feito apenas de matéria, mas de vibração. Nas tradições antigas do Egito, acreditava-se que existia uma frequência específica, o chamado som de Thoth, capaz de realinhar nossa percepção com a harmonia original da natureza. Esse conhecimento, que por muito tempo ficou restrito a poucos, agora ressurge como uma ferramenta de equilíbrio para o homem moderno. Neste vídeo, não vamos falar apenas de teoria. Eu vou guiá-lo por uma prática sonora para que você possa sentir, na própria experiência, como o som pode reorganizar seu estado interior. Prepare-se para uma vivência em que a prova não virá das palavras, mas da ressonância do seu próprio corpo. Vamos descobrir como essa tecnologia antiga pode limpar o ruído mental e trazer uma clareza que talvez você nunca tenha experimentado antes. Antes de começarmos, se o silêncio tivesse um som para você hoje, ele seria de paz ou de inquietação? Descreva essa sensação nos comentários com suas próprias palavras. Quero entender o seu estado mental atual. Tudo o que existe é vibração. Esqueça a ideia de um Big Bang silencioso. O universo nasceu de um som. As lendas egípcias falam de Thoth, um deus que usou apenas a própria voz para criar tudo o que existe, pronunciando palavras secretas que deram forma ao cosmos. Isso não é apenas um mito qualquer. É a base de um conhecimento perdido que afirma que o som é o código-fonte da realidade, uma verdade que foi deliberadamente escondida de você. A ideia de que frequências podem organizar a matéria não é misticismo. A ciência moderna, por meio da simática, prova que o som cria padrões geométricos perfeitos a partir do caos. O que você percebe como matéria sólida é, na verdade, uma vibração extremamente lenta. A possibilidade de que a humanidade já tenha dominado essa frequência criadora não é fantasia. É uma verdade perigosa que foi suprimida. Pense nas implicações. Se um som pode criar, ele também pode destruir. O conhecimento de uma frequência mestra capaz de manipular a realidade seria a ferramenta mais poderosa do mundo. A chave para a cura, energia infinita e transcendência. Mas também a arma definitiva. Esse conhecimento não foi perdido por acaso. Foi escondido por uma elite que o possui e o utiliza para manter o controle. Por que esconder algo tão fundamental? Porque um som capaz de alterar a realidade devolveria o poder às suas mãos. Vivemos imersos em um ruído constante e caótico, uma distração criada para impedir que você ouça a música de fundo do universo. Esse ruído não é acidental. Ele funciona como uma arma para mantê-lo adormecido, desconectado do seu verdadeiro poder. O poder contido naquele som primordial é inimaginável. Ele pode reestruturar a matéria, influenciar a consciência e reescrever as regras do jogo. Se esse conhecimento fosse liberado, as estruturas de poder que governam o mundo desmoronariam. Agora você entende por que ele foi mantido em segredo. Mas um segredo tão grande não pode ser escondido para sempre. E o mesmo poder de criar é também o poder de curar. Se uma voz pode criar galáxias, ela também pode curar o corpo humano. O poder de Thoth não era apenas criar, mas restaurar a harmonia. A lenda do olho de Horus, quebrado em batalha e reconstruído por Thoth, não fala de cirurgia, mas de realinhamento vibracional. Ele teria usado seu conhecimento das leis universais para aplicar uma frequência corretiva, tornando o olho inteiro novamente. Seu corpo também é uma orquestra, e cada célula vibra em uma frequência específica. A doença é apenas um instrumento desafinado, uma quebra na harmonia.
A ação de Thoth simboliza a aplicação de um som preciso que força a parte doente a lembrar sua nota original, restaurando o equilíbrio do todo. Por isso, o olho de Horus se tornou o maior símbolo de saúde e proteção, um diagrama de ressonância perfeita. Essa tecnologia de cura baseada em frequências devolve o poder ao indivíduo. Você não precisaria de intermediários, apenas do conhecimento para gerar a vibração correta. Isso representa uma ameaça direta a um sistema que lucra com a sua doença. A sabedoria de Thoth foi ridicularizada e suprimida para que você esquecesse o poder que tem sobre a própria saúde. Ela ensina que o corpo se cura quando está em sintonia. A doença é apenas um sinal de que você perdeu sua frequência natural, e a cura vem da remoção da dissonância interna. Imagine hospitais utilizando câmaras de ressonância em vez de comprimidos, tratando depressão com frequências que restauram a alegria. Isso não é ficção. É uma memória que fomos forçados a esquecer. Em um mundo que lucra com o caos, a harmonia se torna o inimigo. A primeira estratégia para derrotar esse poder é silenciar a sua voz. Mas a supressão foi além. Eles não apenas calaram a voz da cura, como a substituíram por um ruído constante e dissonante, projetado para nos manter doentes e desconectados. Se um som pode curar, o som errado pode adoecer. E se a nossa realidade sonora tiver sido alterada de forma sutil para nos manter fora de sintonia? A teoria do som proibido aponta para uma mudança específica que afetou o mundo inteiro. A padronização da afinação musical em 440 Hz. A versão oficial fala em conveniência técnica, mas muitos pesquisadores afirmam que foi um ato deliberado de sabotagem vibracional. Segundo eles, a frequência natural do universo seria 432 Hz, uma vibração que ressoa com o coração humano e promove paz. Já os 440 Hz seriam descritos como dissonantes e irritantes para o sistema nervoso. A diferença é de apenas 8 vibrações por segundo. Mas em nível celular, o seu corpo sente isso. A exposição constante a essa frequência artificial geraria um estado sutil de ansiedade e agitação. Pense nisso. Quase toda a música que você ouve hoje está afinada em 440 Hz. Somos bombardeados por essa frequência dissonante desde o nascimento. Essa poluição sonora nos manteria em um estado vibracional mais baixo, mais propenso ao medo e à raiva. Seria uma forma de controle em massa tão sutil que quase ninguém questiona. Uma sinfonia desafinada que impede você de ouvir a própria harmonia. Quem se beneficiaria disso? As mesmas forças que teriam suprimido a cura pelo som. Elites que compreenderiam a guerra vibracional e saberiam que controlar a frequência de uma população é controlar seu estado emocional. Manter a humanidade em um estado de desequilíbrio sutil seria a forma mais eficaz de garantir que ninguém tenha energia ou clareza para questionar o sistema. Seria a prisão perfeita, porque os prisioneiros não saberiam que estão nela. O que eles temeriam se voltássemos para 432 Hz? Temeriam que lembrássemos, que redescobríssemos nossa conexão com o cosmos e despertássemos o potencial adormecido de curar e criar. A frequência de 432 Hz seria uma chave para acessar um estado mais elevado de consciência. E por isso, teria sido trancada. Mas e se existisse um atalho para você acessar essa frequência sem precisar atravessar anos de busca, dúvida e tentativa? Um caminho direto para se alinhar com essa vibração capaz de transformar sua realidade, seja atraindo mais dinheiro, um relacionamento amoroso, verdadeiro, ou até restaurando sua saúde e energia. Esse atalho existe.
ele está reunido em um livro chamado Seu Eu Superior. Nele, você encontra um passo a passo claro e aplicável que ensina como qualquer pessoa pode se alinhar com a própria frequência mais elevada, aquela versão sua que já vibra em abundância, amor e equilíbrio. Não é teoria abstrata. É um processo estruturado para internalizar essa vibração e começar a manifestar mudanças reais na vida prática. Se você sente que está pronto para sair da busca externa e ativar o poder que já existe dentro de você, clique no primeiro link do comentário fixado abaixo deste vídeo e comece hoje mesmo a aplicar os ensinamentos do livro. Todd orientaria seus seguidores a elevarem constantemente sua vibração por meio de sons e meditação, tornando-se um escudo impenetrável. Forças densas simplesmente não conseguiriam interagir com alguém que vibra em uma oitava muito mais alta. A promessa é clara. Seu poder inato de manipular a realidade por meio do som foi suprimido para que você permanecesse escravo. As tábuas seriam como um código secreto para o jogo da vida, um guia para hackear a matriz vibracional e recuperar o controle da sua própria frequência. A história fica ainda mais intensa. As tábuas afirmam que Thoth teria construído a Grande Pirâmide não como tumba, mas como um portal, um dispositivo de iniciação para que os filhos da luz elevassem drasticamente suas vibrações e se fortalecessem para essa batalha. A pirâmide seria uma máquina, um amplificador de poder projetado para executar os ensinamentos das tábuas. A conclusão se torna inevitável. Se as tábuas são o software, então a pirâmide é o hardware. Se existe um código para hackear a realidade e uma máquina antiga para executá-lo, a próxima pergunta é inevitável. Como essa máquina funciona? A busca nos leva das páginas de um texto místico para as areias do Egito, em procura de uma tecnologia que desafia tudo o que pensamos saber. A investigação dessa máquina de poder nos conduz a um dos lugares mais enigmáticos do planeta. Esqueça tudo o que aprendeu na escola. A Grande Pirâmide de Gizé não seria apenas um túmulo. Você não constrói a estrutura mais precisa da face da Terra, perfeitamente alinhada com os pontos cardeais e com as estrelas, usando milhões de blocos de pedra que pesam toneladas, apenas para enterrar um faraó. A ausência de hieróglifos e tesouros nas câmaras principais sempre foi um incômodo para a teoria oficial. A proposta alternativa é que a pirâmide seja uma máquina, uma tecnologia perdida. Pesquisadores como Christopher Dunn, engenheiro que passou a vida estudando a pirâmide com a precisão de um mecânico industrial, apresentaram argumentos intrigantes. Segundo ele, a pirâmide teria sido projetada como uma usina de energia, mas não uma usina que queima combustível. Uma usina que converte as vibrações naturais da Terra em energia. Toda a estrutura funcionaria como um imenso transdutor, captando os tremores sutis do planeta e transformando essa energia mecânica em outra forma. Talvez elétrica, talvez micro-ondas, ou algo que ainda nem redescobrimos. O coração dessa máquina seria a Câmara do Rei. Ela não foi construída com calcário local, mas com enormes blocos de granito vindos de Aswan, transportados por centenas de quilômetros. E o granito de Aswan é extremamente rico em cristais de quartzo. O quartzo possui uma propriedade fascinante, chamada piezoeletricidade. Quando é comprimido ou submetido à vibração, ele gera carga elétrica. A teoria é que toda a pirâmide teria sido projetada para ressoar em uma frequência específica, fazendo o granito da Câmara do Rei vibrar intensamente e gerar uma enorme quantidade de energia. E o famoso sarcófago dentro da Câmara do Rei. Ele também é feito de um único bloco de granito. A teoria oficial diz que é um caixão, mas ele é grande demais para passar pelos corredores já prontos. Ele precisou ser colocado ali durante a construção.
Para alguns pesquisadores, não seria um caixão, mas uma caixa de ressonância, um amplificador. Seria o ponto focal de toda a energia vibracional da pirâmide, afinado para ressoar em perfeita harmonia com a câmara, amplificando o som a níveis extraordinários. A pirâmide, nessa visão, não seria um monumento passivo, mas um instrumento musical colossal e dinâmico. Isso transforma completamente a forma como enxergamos o Egito Antigo. Eles não teriam sido apenas construtores brilhantes, mas mestres da física acústica e da engenharia vibracional. Compreendiam que a frequência é a chave da energia. A pirâmide, então, se tornaria uma peça de tecnologia avançada, uma máquina de ressonância construída com uma precisão que muitos dos nossos instrumentos modernos teriam dificuldade em replicar. Não teria sido feita para os mortos, mas para os vivos, como uma ferramenta a ser usada. Isso nos leva de volta à pergunta central. Se a Grande Pirâmide é de fato uma máquina de ressonância, uma usina vibracional, qual é exatamente a frequência que ela foi projetada para amplificar? Que nota esse instrumento colossal toca? E mais importante, que efeito essa vibração específica teria sobre alguém dentro da Câmara do Rei, no epicentro dessa tempestade sonora? A resposta não é apenas um número, é a chave que conecta a máquina ao seu propósito final, o acorde proibido da pirâmide. A resposta que procurávamos não estava apenas em textos antigos, mas foi medida com microfones modernos. Engenheiros acústicos, autorizados a estudar a Câmara do Rei, fizeram uma descoberta impressionante. A sala não é acusticamente morta. Pelo contrário, ela funciona quase como uma caixa de ressonância perfeita. Quando diferentes sons foram emitidos ali dentro, os pesquisadores descobriram que a câmara amplifica intensamente um acorde específico, um Fá sustenido. Não é um som aleatório, mas uma harmonia musical precisa, determinada pelas dimensões exatas do ambiente, como se a sala tivesse sido construída para cantar exatamente essa nota. Mas a descoberta mais impactante veio quando desligaram todos os equipamentos e simplesmente ficaram em silêncio. Mesmo sem nenhum som externo, os microfones captaram uma vibração constante, um zumbido de frequência muito baixa preenchendo a câmara, um infrassom em torno de 16 Hz. Essa frequência está no limite da audição humana. A maioria das pessoas não consegue ouvi-la conscientemente, mas o corpo sente. A ciência moderna já demonstrou que a exposição a infrassons nessa faixa pode induzir estados alterados de consciência, sensações de reverência, medo ou até a impressão de que há uma presença no ambiente. De onde vem esse som? A teoria mais aceita é que ele seja gerado pelo vento que passa pelos estreitos dutos de ar da pirâmide, criando um fenômeno acústico chamado ressonância de Helmholtz. Assim como o som que você produz ao soprar na boca de uma garrafa, toda a pirâmide funcionaria como um instrumento de sopro gigantesco, tocando continuamente essa nota de 16 Hz. A máquina não precisa ser ligada, ela está sempre ativa, entoando sua canção silenciosa há milhares de anos, aguardando alguém com sensibilidade suficiente para perceber. Isso muda completamente a interpretação. A pirâmide não seria apenas uma usina de energia, mas um dispositivo psicotrônico, uma máquina projetada não para alimentar cidades, mas para sintonizar a consciência humana. O acorde de Fá sustenido e o infrassom de 16 Hz não seriam subprodutos acidentais, mas o propósito central da estrutura. Sacerdotes ou iniciados entrariam na Câmara do Rei para se banhar nessas frequências, forçando seus cérebros a entrarem em estados não ordinários de consciência, abrindo portais na mente. Nesse contexto, o sarcófago ganha ainda mais importância.
Ele não seria apenas um amplificador, mas um diapasão de foco. O iniciado se deitaria dentro dele enquanto os sacerdotes, usando suas próprias vozes em harmonia com o acorde da câmara, ativariam a ressonância do sarcófago e da pessoa ali dentro. Seria um processo de sintonização forçada, alinhando as ondas cerebrais do indivíduo com a frequência fundamental da pirâmide, que por sua vez estaria alinhada com as vibrações da Terra e do cosmos. A pirâmide, então, se revelaria como um portal para outras dimensões. Não um portal físico, mas mental. A imagem que surge é a de uma tecnologia extremamente sofisticada, usando o som para interagir diretamente com a biologia e a consciência humanas. Os egípcios não estariam apenas movendo pedras, estariam esculpindo frequência. Eles teriam criado um ambiente sonoro projetado para induzir experiências transcendentais. Mas a pergunta final permanece: como exatamente essa frequência de 16 Hz e o acorde de Fá sustenido interagem com o nosso corpo? Qual é o mecanismo biológico que permite que um som altere nossa consciência de maneira tão profunda? A resposta pode estar em uma pequena glândula localizada no centro do nosso cérebro. O som que desperta o terceiro olho. A ponte entre a frequência da pirâmide e a consciência humana não é apenas um conceito místico, é um fato biológico. No centro do cérebro existe uma pequena glândula em formato de pinha chamada glândula pineal. Filósofos como Descartes a chamavam de sede da alma. E as tradições esotéricas a conhecem como o terceiro olho, o órgão da percepção espiritual. Durante muito tempo, a ciência moderna considerou a glândula pineal apenas um vestígio inútil da evolução. Mas descobertas recentes mudaram completamente esse cenário. Cientistas identificaram que o interior da glândula pineal é revestido por minúsculos cristais de calcita. E esses cristais possuem exatamente a mesma propriedade do quartzo presente na câmara do rei: piezoeletricidade. Quando esses cristais são submetidos a uma vibração mecânica, como uma onda sonora, eles geram um campo elétrico. Isso significa que sua glândula pineal funciona literalmente como uma antena biológica, projetada para converter ondas de frequência do ambiente em sinais elétricos que são enviados diretamente ao cérebro. Agora, conecte os pontos. A câmara do rei vibra constantemente em torno de 16 Hz. Você entra naquela câmara. A onda sonora viaja pelo ar, atravessa seu crânio e alcança sua glândula pineal. Os cristais de calcita dentro dela começam a vibrar na mesma frequência, 16 Hz, gerando um sinal elétrico. Sua glândula pineal se transforma em um transdutor, convertendo o som da pirâmide em uma linguagem que seu cérebro pode compreender, ativando circuitos neurais que normalmente permanecem adormecidos. Você não está apenas ouvindo um som, sua biologia está sendo influenciada por ele. A exposição a essa frequência específica poderia, teoricamente, despertar capacidades latentes da mente humana. Percepção extrasensorial, intuição ampliada, experiências fora do corpo, acesso a informações de um campo coletivo de consciência. Não seria magia. Seria física aplicada à biologia, através da ativação piezoelétrica da glândula pineal. Pesquisadores que tiveram a rara oportunidade de passar tempo dentro do sarcófago relataram experiências incomuns. Um deles, o especialista em simática John Stewart Reed, observou a formação de padrões geométricos complexos quando sons vocálicos eram aplicados e relatou melhora espontânea de um problema crônico nas costas após um período de exposição à ressonância da câmara. O chamado som de Thoth, a frequência da pirâmide, não seria apenas uma vibração externa, ele seria a chave que se encaixa perfeitamente na fechadura da nossa própria biologia.
A glândula pineal seria a porta e o som, a senha. Isso sugere que nossos corpos foram projetados para interagir com determinadas frequências, que o despertar do terceiro olho não seria apenas uma metáfora, mas um processo biológico ativado sob condições específicas. Talvez esse potencial tenha permanecido oculto também devido à calcificação da glândula pineal, associada a fatores ambientais da vida moderna. Ao final, o quebra-cabeça parece se encaixar. O som cria realidade. Um som dissonante pode nos manter em desequilíbrio. Um som harmonioso pode restaurar equilíbrio. Máquinas antigas teriam sido construídas para amplificar esse som. E nossos próprios corpos possuem a antena para recebê-lo e ativar um potencial mais elevado. O segredo não estaria apenas nas pedras da pirâmide, mas no cristal dentro da nossa cabeça. Mas se o som é tão importante, então a forma como usamos o som, nossa fala, também deve carregar um poder oculto. O conhecimento atribuído a Thoth iria além das frequências passivas. Ele era considerado mestre de Heka, a palavra egípcia para magia, que significava literalmente ativar a força vital por meio da fala. Para os egípcios, magia não era ilusão, era uma ciência precisa da palavra pronunciada. Para que a alma navegasse com sucesso pelo além, era necessário alcançar o estado chamado Maha Keru, que pode ser traduzido como voz verdadeira. Isso não era apenas uma metáfora para a honestidade. Era uma instrução técnica. A voz precisava vibrar em ressonância com a verdade cósmica, com a ordem universal. Possuir a voz verdadeira significava que suas palavras tinham poder. Poder de influenciar a matéria, comandar elementos, curar e proteger. Essa tecnologia sonora se manifestava através das chamadas palavras de poder, ou Heka. Não eram súplicas ou pedidos, eram comandos. Ao pronunciar a palavra correta, com a intenção correta e a vibração correta, acreditava-se que um sacerdote treinado poderia impor sua vontade à realidade. Como o universo teria sido criado pelo som, ele responderia àquele que dominasse a linguagem da criação. Essa ideia de uma linguagem primordial, onde som e significado são inseparáveis, não desapareceu no Egito. Pesquisadores da linguística encontraram paralelos fascinantes entre o antigo egípcio e dialetos da África Ocidental, como os da tribo Dogon, do Mali, conhecida por seu avançado conhecimento astronômico. Palavras como Heka encontram ecos diretos em outras culturas, sugerindo que esse conhecimento sonoro se espalhou, transmitido secretamente por linhagens de iniciados. A noção de que a fala pode gerar realidade, o poder do nomo, é um tema central em diversas tradições africanas. Isso nos mostra que a base dessa antiga ciência era a compreensão de que o som é a matriz por trás do mundo físico. Imagine a realidade como um programa de computador. A matéria que vemos seria apenas a interface gráfica na tela, mas, por trás dela, existiria um código-fonte, a linguagem de Thoth. As palavras de poder seriam os comandos desse código. Quem conhecesse essa linguagem poderia reescrever o programa, corrigir falhas, doenças ou até criar novos elementos na tela. Manifestação. O mundo físico seria uma estrutura vibracional e a voz humana, o meio de interagir com ela. Essa sabedoria, que via a linguagem não como simples comunicação, mas como criação, foi sendo gradualmente obscurecida. Foi substituída por uma visão materialista, onde palavras são apenas rótulos vazios e o som é apenas uma perturbação no ar. Perdemos a consciência do poder que carregamos na garganta todos os dias. Cada palavra que pronunciamos é uma vibração enviada ao universo. Um feitiço lançado, saibamos ou não. Falamos sem intenção, sem consciência. E depois nos perguntamos por que nossas vidas parecem
caóticas. A memória de uma linguagem capaz de reescrever o código da realidade, porém, nunca desapareceu completamente. Sobreviveu em textos esotéricos, em sociedades secretas e em tradições xamânicas. A promessa de que podemos recuperar esse poder sempre esteve ali, aguardando aqueles que ousam escutar além do ruído do mundo moderno. Mas a pergunta que nos inquieta é: como hoje, sem os templos e rituais do Egito Antigo, sem um mestre que ensine as palavras secretas, podemos acessar essa voz verdadeira e começar a usar a linguagem para criar em vez de apenas descrever nossa realidade? O chamado do silêncio interior. Vimos que o som pode criar o universo, curar o corpo e que esse conhecimento foi suprimido. Entendemos que estamos imersos em uma constante dissonância, enquanto máquinas como a Grande Pirâmide teriam sido construídas como portais sonoros para interagir com a glândula pineal. O som de Thoth se revelou como uma tecnologia esquecida, uma ciência da vibração que conecta o cosmos, as pirâmides e a biologia humana. O segredo não está apenas em ouvir, mas em falar. A linguagem é uma ferramenta de criação, uma magia sonora que esquecemos. O quebra-cabeça parece completo. O som de Thoth não seria um mito, mas uma tecnologia escondida à vista de todos, disfarçada no ruído do nosso mundo. A chave para desbloquear esse poder não está em algum lugar distante, mas dentro de você. A promessa de emitir esse som agora não se trata de aprender um mantra antigo. A verdadeira chave é compreender que o poder não está lá fora. A pirâmide, os textos e as frequências são apenas mapas. Mas o mapa não é o território. O poder real emana de você. Não é algo que você busca fora. O som mais poderoso do universo não é aquele que você escuta com os ouvidos, mas aquele que você sente por dentro. A verdadeira voz de Thoth não é algo que você aprende, é algo que você recorda. É a frequência da sua alma, a sua assinatura vibracional única, escondida sob camadas de condicionamentos e ruídos mentais. A jornada não é encontrar um som perdido, mas silenciar o barulho para ouvir o som que você já é. A pergunta deixa de ser qual é o som e passa a ser como me torno mestre da minha própria frequência. Aqui está o ponto mais importante. Parar de apenas aprender sobre o som e começar a ser o som. Chegamos ao momento em que a teoria precisa virar experiência. O chamado som proibido de Thoth, a voz verdadeira, não é uma frequência externa que você precisa procurar no mundo. É a ressonância da sua intenção mais pura, a vibração da sua consciência quando está alinhada com o seu propósito. É o som da sua própria alma. Para ativá-lo, você não precisa de equipamentos especiais nem de rituais complexos. Precisa apenas de alguns minutos de silêncio e da sua disposição de se conectar com o seu poder interior. Procure um lugar tranquilo onde não será interrompido. Sente-se confortavelmente, com a coluna ereta, mas relaxada. Feche os olhos, não para fugir do mundo, mas para olhar para dentro. Comece respirando. Inspire profundamente pelo nariz, sentindo o ar preencher seus pulmões, seu abdômen, cada parte do seu corpo. Segure por um instante e solte o ar lentamente pela boca, liberando junto toda a tensão, preocupação e ruído mental do dia. Faça isso 3 vezes. Agora, com o corpo mais solto e a mente mais calma, vamos encontrar o som. Na próxima expiração, em vez de apenas soltar o ar, emita um som contínuo e suave. Não se preocupe em acertar uma nota específica. Pode ser um aum, ou apenas um som grave e leve que você sinta vibrar no peito. O som que parecer mais natural para você é o som certo neste momento.
O segredo não está na perfeição do tom, mas na intenção por trás dele. Enquanto você emite o som, não apenas escute, sinta a vibração. Sinta na garganta, no peito, subindo em direção à cabeça. Leve sua atenção para o centro da testa e perceba como a vibração ecoa por dentro. Se você chegou até aqui, algo já mudou. A clareza que você sente não vem de fora. É a sua própria autoridade interior despertando. O poder não estava escondido em pirâmides, textos antigos ou frequências secretas. Sempre esteve em você. O som não é externo. É a sua própria consciência vibrando em alinhamento. E quando você entende isso, a busca termina. Porque você percebe que não precisa encontrar o som de Thoth. Você precisa apenas lembrar quem você é.